Pai do Senhor, igreja. Amém! Deus está neste lugar. Eu creio, Pai. A palavra de Deus diz: quando há dois ou mais reunidos em nome dele, ele está presente. Por cada palavra. A minha palavra é espírito e é vida. Ninguém ama mais você, a mim, ninguém ama mais essa vizinhança aqui do que o Espírito Santo. Por causa da sua palavra que todo mundo conhece. Em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou a raça humana de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele não pereça, mas tenha, não é terá, não, tenha a vida eterna. Deus está neste lugar e eu fico sempre feliz quando eu vejo esse versículo. Eu não sei se vocês podem repetir esse versículo comigo, se você tem essa confiança nesta palavra. Em Gálatas 2:20 diz: Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vimos aqui uma palavra extraordinária. Quando foi lido o profeta Isaías e a sua apresentação para ser braço de Deus na terra. Jesus ainda não tinha ido à cruz, mas uma vez que foi à cruz, foi por causa do meu pecado, do seu pecado. Os nossos pecados é que mataram a Jesus. E é por isso que na mente de Deus, no coração de Deus, quem confessa, quem crê que Jesus deu a vida pelo pecado, pelo seu pecado, e que ele ressuscitou e você ressuscitou com ele, você é uma nova criação. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta realmente é a palavra que é para ser pregada no mundo, pregar o amor de Deus por causa dos méritos de Jesus, que nunca abriu a boca para pecar, mas pôde assim ser o nosso substituto. Porque era o tempo de Páscoa, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhuma mancha havia no Cordeiro. Ei, aleluia! Por isso pode ser realmente o nosso representante. Ele realmente tomou o nosso lugar, o meu lugar. Tenha essa convicção, fale sempre isso, por causa da glória de Deus, que é realmente algo extraordinário, que as pessoas precisam ouvir esta novidade de vida. Evangelho quer dizer novidade de vida. Não é para deixar ninguém sem ouvir, porque Deus ama a raça humana, não importa o que ela esteja fazendo. Ela foi alvo também da morte e da ressurreição de Jesus, porque Deus realmente levantou Jesus dentre os mortos, porque o pecado foi pago o preço. Então o seu pecado já foi pago na cruz do Calvário, e a palavra de Deus garante que no dia a dia nós podemos pecar. Por isso as igrejas precisam estar evidenciando a ceia do Senhor, porque Jesus, quando realmente depois da Páscoa, imediatamente ele já foi ministrando a ceia sem ter ido para a cruz. E ele disse: coma, este é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de comer o pão, ele distribuiu o vinho, uma figura do sangue de Jesus. Sangue carmesim, aleluia, sangue puro, porque nunca entrou o pecado, porque o pecado entrou através do primeiro Adão. Por isso que Deus ama a raça humana e não quer que ninguém se perca, porque Adão foi levantado para ser um vencedor, mas andou conforme o conhecimento, o entendimento humano. Desculpe estar dando essa explicação, eu sei que todos aqui são salvos, mas nós precisamos renovar nossa palavra para pregar às outras pessoas, e tem gente que acha que não tem jeito. Eita. Todos têm oportunidade. É preciso que alguém ouça a palavra. Como é que vai ouvir se não tem quem pregue? Nós precisamos pregar o Evangelho de Deus. O reino de Deus é feito com a palavra. Quem diz amém, irmão? Amém.
Por isso deixou a sua palavra. O apóstolo Paulo, no meio de tantas pessoas sábias, mas não conhecia o Deus que Paulo estava falando, o Deus desconhecido. E ele, naquela multidão de pessoas sábias, segundo o conhecimento humano, ele diz que esse Deus, através do primeiro Adão, criou toda a raça humana. Você pode dizer amém, irmão? Por isso que ele ama a raça humana. Não tem na terra uma pessoa que não tenha nascido a partir do primeiro Adão. Até a sua esposa foi tirada dele. E o pecado realmente, quando aconteceu, Eva não tinha filhos. E Deus deu uma promessa que nasceria da semente da mulher, um que pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Todas as pessoas têm oportunidade de serem salvas. Todas elas. Deus deseja que todos sejam salvos, que ninguém se perca. É necessário que a gente ouça a palavra e que a gente comece a tomar posse, porque quando você crê verdadeiramente e confessa que Jesus levou na cruz com o seu pecado, você pode dizer o pecado da raça humana, mas se inclua, porque a salvação é individual. Então a palavra de Deus garante que você é uma nova pessoa. E está escrito também na 1 Coríntios 2,16, que agora quando você recebe Jesus como seu e Salvador, o seu Espírito não é o que você herdou do seu pai. A palavra de Deus diz que é regenerado, gerado um novo Espírito por causa da presença de Jesus, que diz agora você tem a mente de Cristo. Não é para pensar com a mente humana, da sua alma, pelos seus sentidos. Nós estamos falando para a gente pregar as pessoas, irmão. Aqui todos são salvos. Mas vimos aqui que até Isaías, ele era salvo, com certeza. Mas ele não falava. É necessário, você que já recebeu essa redenção, essa salvação, para falar da redenção em Cristo Jesus. A palavra de Deus disse, Isaías se alegrou quando viu a minha glória. Essa glória manifestada no templo. Pense que maravilha, irmãos. Não importa, mais uma vez, que tipo de pessoa, ou que você acha que não tem jeito, vou lavar minhas mãos. Não seja como Pilatos. Não desista de ninguém. A palavra de Deus garante vitória. Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Esse que agora mora em você. Está dito na primeira carta aos Coríntios 3,16. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo e o Espírito habita em você? Habita no seu corpo. Jesus disse, eu dou do que é meu, porque ele era cheio desse Espírito, foi gerado pelo Espírito Santo. O primeiro Adão foi gerado também pelo Deus maravilhoso, através do sopro do Espírito, né? O vento soprou e o tornou alma vivente, mas ele, mais ou menos os 40 dias, Adão ainda pôde andar com Deus. Depois fugiu da presença de Deus. Mas através do segundo Adão entrou o Espírito e a vida. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é um ser espiritual. Quando recebe Jesus como seu Salvador, o seu espírito é regenerado. A Bíblia chama o seu espírito de coração. Seu coração. Quando a Bíblia estiver falando seu coração, viu? É o seu espírito. Quem não tem espírito é animal. Produz a terra, a alma vivente. E a terra começou a produzir os animais, irmão. E a gente, às vezes, quer andar e viver e ser dominado pela nossa mente limitada, física. Não, por isso que nós estamos ainda na terra, porque a nossa mente tem que ser transformada. Está na palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Você pode dizer amém, irmão? Então, não importa. Eu vou louvar a Deus com um pequeno cântico, viu? Aqueles cânticos do baú. Não sei se você era nascido, mas você vai, acho que conhece, vai me acompanhar.
Crianças dormindo, nas ruas velhinhos sofrendo, e grandes empresas pedindo falência nós vemos. A falta de emprego, esse pesadelo tremendo, os grandes assaltos, os homens matando e morrendo. Seca no norte, a fome na África e a guerra, e os terremotos que acontecem na terra. Efeito estufa na camada de ozônio, buraco negro no espaço, e o homem ainda diz que isso é fantástico. Fantástico é ver o mudo falar, o surdo ouvir e o cego enxergar as cores do arco-íris. Fantástico é ver um viciado liberto falar língua estranha e mistérios com Deus. É fantástico. As grandes enchentes e as inundações destruindo, tremores de terra e muitos morrendo, dormindo, doença incurável desafiando a ciência, as bombas que põem em risco a nossa existência. Mísseis de médio e de longo alcance são feitos para destruir vidas, pensando ter esse direito. Ciência aumentando, o amor esfriando, a corrupção tem espaço, e o homem ainda diz que isso é fantástico. Fantástico é ver o mudo falar, o surdo ouvir e o cego enxergar as cores do arco-íris. Fantástico é ver um viciado liberto falar língua estranha e mistérios com Deus. É fantástico. Amém, irmão?